Vamos falar um pouco mais de política, de formação de governo, de expectativa de divulgação de nomes. Por isso, a gente convidou para conversar com vocês o líder do PT no Senado, que é o senador Paulo Rocha. Faremos então essa entrevista bem importante a partir de agora aqui no Novo Dia da CNN Brasil com a Basília Rodrigues. Senador, bom dia, obrigado pela atenção aqui com a CNN. É mais ou menos aquilo ali que a gente mostrou, a escalação do Lula senador Paulo Rocha? Bom dia. Bom dia a todos. Parabéns à CNN por estar sempre sintonizada aos grandes momentos do nosso país, principalmente agora nesse período da política e da transição de governo, que está sendo muito importante, principalmente o momento que o país está vivendo e a expectativa que tem no próximo governo Lula. É mais ou menos esse desenho. Os companheiros Haddad já é uma figura muito conhecida do ramo da política e dos compromissos que ele tem com o nosso país, e já demonstrou isso nas várias áreas que ele já passou, na educação, na prefeitura e recentemente como candidato a presidente da República. Então é um quadro preparado, é um político responsável e tem compromisso com o nosso país. É da área também, da área de economia, preparado, portanto, para isso. O Rui Costa também demonstrou isso quando foi governo da Bahia e, portanto, o papel de Casa Civil deve ser tirado de letra por ele, porque é uma espécie de gerenciamento da equipe de governo a partir da Casa Civil. O Flávio Dino também é um quadro preparado, já foi deputado, governador e agora foi eleito senador, mas ele vem também da área do judiciário, né? Ele é juiz de carreira, enfim, e acaba sendo um nome preparado, portanto, para a justiça. O debate sobre a separação, isso vai continuar. No entanto, o governo Lula está optando para poder iniciar uma pasta já consolidada, mas que ao decorrer do governo a possibilidade de fazer a separação, até porque também se suscitou esse debate durante a campanha, e o companheiro Lula se preocupou com isso e, portanto, tem compromisso de continuar esse debate da separação, até porque a segurança do nosso país, nos últimos tempos, tem sido, vamos dizer, checada, colocada em xeque, né, por esse processo, inclusive da política. Sim. E a surpresa é o Múcio. O Múcio é um quadro preparado, compromissado também com o projeto de país, com o nosso projeto, já foi nosso aliado e parceiro na Câmara Federal, trabalhamos juntos, inclusive, e depois foi para o TCU, escolhido por nós lá na Câmara, mas essa área realmente a surpresa que está colocada. No entanto, é um quadro preparado, compromissado, e você sabe que a escolha de algumas pastas requer muita preocupação e muito exigência, uma vez que vai tratar das Forças Armadas. Sim. Então o companheiro Lula, ciente disso, naturalmente que sondou e dialogou com o Múcio e com outros que já passaram pelo cargo, portanto, há uma grande expectativa no anúncio, uma vez que a expectativa é grande no próximo governo Lula. Senador, a Basília quer fazer uma pergunta para o senhor também. Basília, bom dia.
Oi, Colombo, bom dia. Bom dia também a todo mundo que está aí com a gente na CNN Brasil. Senador, o que está faltando para anunciar os outros nomes? Então, a gente tem aí uma perspectiva de governo Lula com mais de 30 ministérios. O que está faltando para a gente já saber, então, quem são os outros ministros? O senhor mesmo, em um determinado momento do governo de transição, chegou a ser cotado para ministro do Trabalho. O senhor acha que a estratégia de não desfalcar tanto o PT em casas como no Senado Federal pode ser aí um fator que está dificultando a escolha dos perfis para as outras pastas? Olha, felizmente, o Lula, não só no Partido dos Trabalhadores, mas também nos seus aliados, tem grandes nomes preparados para cada pasta. Tem mais de um nome. Isso é bom para o governo, porque ele pode se dar o luxo de escolher. Mas a dificuldade não é essa, minha cara repórter. A dificuldade é que, no exercício de valorizar todos os partidos que nos apoiaram, que apoiaram o Lula, desde o primeiro turno, foram 10, depois no segundo se acrescentou mais 2, e, portanto, e mais 2 se aproximaram. Então, o objetivo do Lula e do governo é exatamente expressar essa pluralidade, né? Até porque para atravessar essa dificuldade que levaram o nosso país na economia, nas questões sociais, inclusive na política. O método de fazer política do atual governo levou o país para uma crise econômica, social, política, com ameaças, inclusive, da própria democracia. Felizmente, nós ganhamos as eleições e nosso objetivo primeiro é recompor o país, reconstruir o país, na confiança entre os partidos, a política, na confiança da sociedade com a questão da economia, do desenvolvimento. Então, não é fácil compor um governo com essa pluralidade, ao mesmo tempo valorizando todos os parceiros, todos os aliados que construíram essa vitória. Portanto, é um exercício que exige destreza, né? Compromisso, combinar a experiência política que o Lula tem, ao mesmo tempo adaptar cada cidadão que vai estar sendo indicado pelos partidos para operar e dar eficiência a um governo que vai iniciar com essa dificuldade. Você está acompanhando aqui já o início de a gente adaptar o orçamento da União na perspectiva de o governo começar cumprindo aquilo que ele se propôs. Então, é um momento que exige experiência, compromisso com o nosso país e o tamanho que nós temos, a dimensão que nós temos da dificuldade que a gente vai iniciar esse governo, com os problemas que nós vamos receber. Para encerrar, o senhor é do Pará, senador pelo Pará, PT do Pará, um estado com altos índices de desmatamento, assim como outros que compõem a Amazônia Legal. A Marina Silva topa voltar a ser ministra? O senhor acha que essa é a tendência? Olha, a Marina é uma pessoa muito respeitada do ramo, já foi ministra, né? Tem experiência, é lá da Amazônia, é uma pessoa que vem, inclusive, da luta social, do movimento social, e, portanto, já deu demonstração que é responsável pela área, tem compromisso e tem experiência. Como eu disse no início da conversa, o Lula goza de felicidade porque tem mais de nomes para cada pasta, para cada área. Portanto, lógico que a Marina é uma dessas mais cotadas para poder ocupar essa pasta.
Eu tenho uma dúvida sobre o Haddad na economia, porque hoje, então, a gente vai ver confirmada essa escolha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, depois de meses de muito estremecimento com o mercado financeiro, críticas de opositores na política, dizendo que Haddad não teria aí preparo suficiente para assumir uma área tão importante e vital do governo. Quais os critérios que os senhores adotaram, o senhor que faz parte da equipe de transição, para escolher Fernando Haddad, ministro da Fazenda? Os critérios são o que nós nos propusemos com o país, que desde quando nós começamos a governar o país. Não sei se vocês se lembram, essas dúvidas se colocavam para nós sempre. Quando nós fizemos a carta aos brasileiros, que era uma exigência, que a gente não ia quebrar os contratos, que a gente não ia dar cavalo de pau na história da economia do nosso país, enfim. Então, nós demonstramos desde lá essa responsabilidade com o país, com seu desenvolvimento, com a justiça social. É essa combinação. Nós queremos um país que volte a crescer, se desenvolver, com distribuição de renda e dando oportunidade para todos. E essa autoridade o companheiro Lula tem. Nos 8 anos que ele governou, tem essa autoridade, inclusive esse respeito pelos setores do país, inclusive pelo mercado. Então, o nome que está sendo indicado, ele tem compromisso, tem responsabilidade, é um cara preparado, inclusive na economia. E, portanto, já demonstrou o seu compromisso e a sua responsabilidade perante o país. Senador, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN Brasil. Bom dia e até a próxima, viu? Um grande abraço, muito obrigado. Obrigada. A gente conversou com o senador Paulo Rocha, do PT do Pará.